Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma terça-feira ao programa O Espiritismo de Jovem para Jovem. Que felicidade, mais uma vez, ter esses companheiros que nos ajudam na divulgação e na propagação dessa doutrina consoladora, esclarecedora e confortadora. Canal Seredó Espírita, muito obrigado a vocês, mais uma vez, nosso parceiro de sempre. Canal TV, a TV7, que vocês, por favor, inscrevam-se nesses canais. Ajude-nos a fortalecer cada vez mais esses canais que nos apoiam na divulgação dessa doutrina. Nesta terça-feira, estamos no segundo tema, o terceiro tema já da nossa segunda temporada. É um programa da Juventude Espírita, da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, que, através dos seus jovens estudantes, reunidos com um propósito maior de levar esses esclarecimentos fundamentados na luz do Evangelho do Mestre Jesus aos corações queridos que nos assistem. Então, sejam convidados todas as terças-feiras, a partir das 20 horas. Nós estaremos aqui. E nessa noite, mais uma vez, teremos um desafio. Teremos o desafio de refletir sobre a vida, de refletir sobre nós mesmos. Todos nós sabemos que o passado não volta. Passou. É necessário que sigamos em frente. Independente do que nos aconteça, que sigamos em frente. É preciso, é fundamental deixar ir o ser amado. Renunciar, muitas vezes, à presença do ente querido, em nome da felicidade de todos e da nossa própria felicidade. Se quisermos ser felizes, precisamos aprender a renunciar. Renunciar na acepção do termo. Não uma renúncia disfarçada, muitas vezes, de ressentimento, de mágoa, de desejo sincero de não deixar e de não seguir sem a presença daquele ser querido. Todos nós sabemos que há casos que nossas decisões elas são, às vezes, até impostas por nossas famílias. Isso é importante que reflitamos, porque as pressões familiares, às vezes, as pressões religiosas, as questões, muitas vezes, financeiras, nos levam a tomar decisões
que logo mais na frente estaremos lamentando. Estaremos lamentando. Em meio à dor, sofrimento, murmurações. E a pior parte, só então, quando o sofrimento, quando essa dor, o desespero nos alcança, é que vamos perceber que, infelizmente, perdemos tempo e saúde. E isso é fundamental, porque baseado, muitas vezes, naquilo que não nos é próprio, nós acabamos descobrindo que lá na frente, essa decisão a qual eu fui levado a tomar por questões exteriores, me trouxe perda de tempo e saúde. Então é importante que tratemos de nossa vida, de nossa mente, de nosso espírito. É importante que libertemos, que possamos libertar o ser amado, o ente querido, para que ele viva as suas experiências, para que ele siga o seu caminho de libertação própria, aprenda a caminhar com as próprias pernas. E nós sabemos, se houver realmente um reencontro, ambos, todos nós, com base na realidade do amor, do perdão, nós vamos construir a mais linda, a mais bela história de amor com todos esses seres que amamos de nossa vida. É imprescindível que nos libertemos do apego, o apego aos bens, e sigamos firmes, confiantes em nós mesmos, conscientes de que, se existe alguém especial para Deus, é você. Somente você é capaz de conquistar a sua felicidade. Se existe alguém especial para você, é você. Para mim, sou eu. Isso é importante, porque ninguém vai construir a tua felicidade, a minha felicidade, ninguém vai construir a tua paz. Então, sigamos em frente, atendendo o conselho e, muitas vezes, o apelo do Mestre Jesus de amar a si próprio para poder ter condições de amar aos outros. Em geral, sabemos que somos casas velhas com necessidade de serem derrubadas, muitas vezes, construindo-se uma nova moradia, deixar o velho homem e construir um novo homem, um homem novo, a mulher nova. E muitas vezes a própria natureza nossa rejeita essa mudança. E assim o Espírito vem nos explicar que a natureza destes amigos, irmãos, companheiros, amores, amados, entes queridos, né? Podem escolher, sim, caminhando com as próprias pernas, o caminho da felicidade. O melhor caminho. Não se engane. Devemos, sim, estudar a nós mesmos, os planos em que habitamos, procurando descobrir os sentimentos que nos dominam para fortalecê-los no bem, é lógico, e extirpar toda a natureza negativa que nos alcança. Daí, chega mais uma vez o conselho do Mestre Jesus. Quer ser feliz? Sim, queremos ser felizes. Então, façamos a nossa parte, que o céu nos ajudará. E nesta noite, o nosso tema desafiador é caminhar com o outro até quando? E para que a gente possa conversar um pouquinho desse tema, eu gostaria de convidar Letícia. Vem trazer a sua beleza nessa tela, meu anjo. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite. Que maravilhoso. Né? Já dá para a gente perceber assim que eu já me emocionei de cara. Eu acredito que eu me emocionei nos bastidores.
aqui nos bastidores, vocês já me deixaram emocionado, pode ter certeza. Então, seja bem-vinda, minha linda. Caio, boa noite, Caio. Boa noite a todos. Boa noite, Letícia, Oliveira, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Cara, vou dizer um negócio a você. A sua beleza veio somar um pouquinho a nossa. Obrigado. É bom, né? Oh, Valeu. Que felicidade, mais uma vez, nos reencontrar para refletirmos sobre a vida, sobre o ser, que é a proposta de Jesus e também a proposta da doutrina espírita. Estamos diante de um tema desafiador esta noite, meus amigos, certo? E nós precisamos organizar em nossa mente um caminho seguro para encontrar as respostas necessárias para a nossa vida. E eu vou perguntar a você, Letícia, vou começar já impressando vocês, para que a gente possa dar seguimento a esse tema, já com entendimento do público, que talvez identifique-se conosco. Para você, Letícia, para você, Caio, qual o entendimento que você tem de família? Oliveira, assim, para mim, família é a base de tudo em nossas vidas. Só somos quem somos por causa da nossa família. Cada membro de nossa família contribuiu para o nosso caráter, nossa essência. E são essas pessoas que nos dão todo o suporte quando nós precisamos, estão sempre com a gente. E são aqueles que temos laços de sangue ou não. Elas não precisam necessariamente morar sob o mesmo teto que nós. Podem ser nossos amigos, nossas avós, uma madrinha, nossos pais. Caio? Bom, Oliveira, para mim, a família vai muito além do que os documentos acabam dizendo para a gente. Famílias são os que apoiam, os que protegem, os que ajudam. Inclusive, é normal a gente encontrar a família dentro do nosso lar, digamos assim, né? Nosso pai, nossa mãe, nossa irmã. Às vezes a gente encontra nossa verdadeira família se encaixando em outros núcleos dos nossos parentes, como nossos tios, nossas tias, nossos primos. Mas outras vezes acabamos encontrando a nossa família, Oliveira, fora dos nossos laços consanguíneos. Encontramos a nossa verdadeira família que realmente nos apoia, que realmente nos acolhe, que realmente nos aceita como nós somos, fora do nosso núcleo. A gente encontra num companheiro, a gente acaba encontrando num namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa. A gente pode encontrar num amigo, ou até mesmo, acho que com todo mundo já aconteceu, você está num ônibus ou no mercado, acaba encontrando uma pessoa que você não conhece, e aquela pessoa naquele momento desabafa com você, ou você desabafa com ela, e naquele exato momento você se torna a família daquela pessoa, porque você está ouvindo ela, você está a protegendo, você está a apoiando. Então, na minha visão, a família é muito mais do que esses laços, digamos assim, de nascença, mas sim como você se sente e como você se sente inserido dentro de um grupo que te acolhe. Para mim é isso. Maravilhoso, maravilhoso essa nossa visão, porque vocês, enquanto filhos, eu tenho certeza que os pais e os pais de vocês estão agora conscientes dessas mentes pensantes no que significa a família, o lar de vocês. E quando nós vamos pensar em família, aparece amor, afeto, gratidão, respeito, compreensão, tudo isso. Independente de onde você esteja, maravilhoso vocês. Agora, eu vou mais além nessa nossa reflexão inicial, para que possamos levar aqueles que estão nos assistindo uma ideia do que vamos refletir esta noite à luz do Consolador.
É bem simples quando nós convivemos com a pessoa. A convivência nos leva a fortalecer ou não os nossos laços. Aí, dentro dessa convivência, nós temos N relações de simpatia, de antipatia, de afeto, de amor, de gratidão, como já falei. E quando nós começamos a nos relacionar com estas pessoas que fazem parte do nosso núcleo, eu pergunto a vocês: é fácil conhecer o outro que está caminhando conosco e nós temos capacidade de mudá-los? Bem simplesinho essa questão. Oliveira, na verdade, eu acho que nós pensamos que conhecemos o outro, mas na verdade o que a gente sabe é muito pouco. Até mesmo o próprio ser muitas vezes não se conhece, imagine a gente. E sobre essa questão de mudança, ela tem que vir de nós mesmos. Então, não adianta eu querer que o outro mude e ele não. Então, nós podemos até dar conselhos, sugestões, tentar mostrar para aquela pessoa que existem meios de melhorar em um determinado ponto, mas a vontade e a decisão de mudar ou não vai vir dela mesma. Então, depende única e exclusivamente dela, não da gente. Vai comentar alguma coisa, Oliveira? Eu posso Não, dar minha opinião? pode seguir, pode seguir. Bom, basicamente foi o que Letícia já disse, já nos contemplou, né? É muito fácil a gente acabar apontando os dedos para os demais, né? Principalmente quando a gente está numa relação familiar, que a gente acaba convivendo, a gente conhece os prós e os contras de cada um, né? Isso é bem comum. A gente passa tanto tempo, tem tanta rotina com eles, que acaba esquecendo as nossas mazelas, digamos assim, e começa a perceber dos outros, até porque olhar para a casa do outro, para o jardim do outro, é sempre mais fácil, ao invés de olhar para nós mesmos. Então, como também já a Letícia falou, essa mudança tem que começar de dentro, não de fora. Não adianta eu querer forçar, não adianta eu falar assim, olha, eu não aguento mais ver com você, porque você é isso e isso, você não muda. É fato que nós podemos sempre, sim, aconselhar as pessoas e dizer assim, ó, você está errando nisso, até certo ponto isso me ofende, certo, tal, mas precisa haver algum tipo de relacionamento muito saudável entre os dois, precisa haver uma espécie de negociação, digamos assim, que os dois entrem em um consenso, entrem em um acordo, até porque, como eu já falei, não pode forçar nada, a pessoa não muda de forma forçada, né? E, primeiro, antes de começar a apontar esses defeitos dos outros, esses defeitos externos, olhar mais para si. Ver que, antes de falar do outro, você também, às vezes, tem os mesmos defeitos. Então, se você acha ruim no outro, por que você não acha ruim de si mesmo? É uma simples reflexão que, às vezes, a gente não leva muito a sério. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E é interessante essa sua colocação, porque a gente só enxerga o que conhece. Eu não posso identificar algo que eu não conheço. Então, diz Emmanuel que nós vemos nos outros, enxergamos nos outros os reflexos de nós mesmos. Isso é interessante, né? E quando nós tentamos, pegamos essa postura sem conhecer profundamente nem a nós mesmos, muito menos aos outros, e pegamos essa postura de querer mudá-los, olha, nós estamos enveredando para o caminho da decepção, da frustração, porque é impossível promover mudança no outro. Podemos sim contribuir para que ele reflita e mude. Agora, promover essa mudança é impossível, porque a mente do outro nós não temos acesso. Podemos até ter esse acesso se ele nos permitir, mas as decisões são dele. Só ele pode mudar e mais ninguém. E você fez um comentário bem legal, Caio, aí, e eu vou pedir que vocês possam refletir, lembrando que nós estamos aqui no nosso entendimento de vida, de família, né, de companheiro, de caminhada, de estrada. E eu gostaria de saber, assim,
para vocês, qual a importância de um relacionamento saudável com o outro, seja na família, seja na sociedade, onde estiverem, qual a importância desse relacionamento saudável? Letícia, por favor, você pode iniciar com as suas colocações? Sim, é muito importante, porque nossas relações com as outras pessoas são essenciais para que a gente possa aprimorar nossas aptidões e haja o progresso moral do ser. E é por isso mesmo que nós nos organizamos em núcleos familiares, onde os espíritos se reúnem a fim de auxiliar-se mutuamente na evolução durante a vida. Então, é importante que nós possamos manter essas relações de forma saudável, para que todo esse processo possa ocorrer da melhor forma. Vem, Caio. Bom, basicamente também, de novo, o que a Letícia falou. Para mim, a importância de um relacionamento é que priorize a saúde, tanto física como mental e, quiçá, a espiritual, é fundamental para a nossa vida. Às vezes, nós estamos abalados diante dos nossos próprios conflitos internos e muitas das vezes é um relacionamento que acaba nos salvando, né? Qualquer tipo de pessoa tem sim conhecimento de algum caso que foi um ser externo que acabou salvando a sua própria vida ou a vida de um terceiro. E quando eu falo que essa saúde ela é fundamental, eu também quero dizer que às vezes a gente não pode ou até mesmo precisa de um relacionamento mais distante do outro para que ele seja realmente um relacionamento saudável. Como a gente já abriu aqui a nossa live, às vezes a nossa relação dentro de casa ou as nossas relações familiares mais próximas não são tão boas, não são tão benéficas. Então nós temos que primeiro entender o nível de saúde desse meu relacionamento, seja ele amoroso ou com a família e amigos, para saber se como ele vai ser mais saudável, por exemplo. Às vezes posso ter uma relação incrível, muito agradável com minha tia morando com ela. Às vezes essa relação pode ser melhor quando a gente se fala uma vez por mês, porque se o nosso contato for maior que isso, a gente acaba brigando. Todo mundo tem um amigo que fala pouco, mas quando você precisa dele, ele está lá para você. É incrível. Assim como nós temos pessoas que falamos diariamente, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, e nós não consideramos já família, não consideramos amigos próximos, porque depende da relação de cada um. Então, é melhor ter um relacionamento saudável distante, se esse for o caso, do que estar num relacionamento doente perto dos demais. É necessário que você faça essa reflexão e se liberte. Seja livre para tentar novas coisas, novos relacionamentos que realmente te tragam algum benefício. Essa é a minha visão. Importante, Caio, tudo isso que você colocou, porque conviver é o maior desafio do ser. A convivência nossa, seja no lar, seja na sociedade, seja como você colocou, com namorado, com irmão, parente, esposo, esposa, essa convivência é o grande desafio de todos nós. Mas nós temos que entender que a nossa convivência não resume-se só ao outro. Eu preciso conviver saudavelmente comigo mesmo. Se eu não consigo conviver saudavelmente comigo mesmo, como vou ter uma relação com o outro saudável, independente do grau dessa relação? E nós temos que entender também que em nós há uma dualidade de convivências. Nós convivemos conosco ser enquanto neste corpo, nesta veste, interagindo com as pessoas, e temos uma convivência mental, que é a nossa relação invisível. E muitas vezes, é justamente por não compreender isso que muitas de nossas atitudes, muitas de nossas decisões acabam nos machucando por não conseguir não ter um relacionamento saudável conosco mesmo.
acaba machucando as pessoas. Então, quando nós passamos a compreender que as nossas relações também são invisíveis, eu gostaria de refletir com vocês justamente isso. Será que a falta do conhecimento dessas influências invisíveis, que nós chamamos de influências espirituais, elas têm a capacidade, elas podem prejudicar em nossas relações? Letícia, eu gostaria assim, que você pudesse trazer para nós esse entendimento. Na sua opinião, como que nós vamos lidar com essa questão dessa relação invisível e transformar isso, sabendo que isso vai trazer-me uma relação com o outro no corpo e que eu preciso ter esse controle? Prejudica ou não? Sim, Oliveira, pode prejudicar quando nós não temos o conhecimento das influências espirituais, porque quando nós não sabemos exatamente com o que estamos lidando, fica difícil de saber como reagir a isso. Mas já quando temos o estudo, o conhecimento, nós agimos de uma forma bem mais segura e certeira. Então, quando conhecemos, começamos a perceber e entender o que está acontecendo ao nosso redor e o que podemos fazer diante disso para melhorar tal situação. Maravilhoso. Caio? Realmente, quando a gente começa a entender e a estudar as influências espirituais do nosso dia a dia, nós conseguimos identificar melhor o que está acontecendo e como eu posso melhorar aquilo na minha vida. É que nem, por exemplo, quando a gente está doente, quando eu não sei o que é, e fica mais difícil de resolver esse problema, mais trabalhoso. E eu tenho que começar a pesquisar, fazer vários exames, consultas, e às vezes nem é aquilo que eu imaginava. Porém, quando eu já tenho um pouco mais de consciência, quando eu já vou no médico sabendo que o que dói, por exemplo, é a minha garganta, e que eu sinto e percebo que ela está inflamada, é muito mais fácil para o médico me examinar e passar um tratamento de forma mais eficaz para o meu problema. E assim eu fico melhor muito mais rápido. Na nossa vida é a mesma coisa. Sabendo que as influências espirituais podem sim prejudicar e saber os motivos de elas acontecerem, faz com que eu acabe encontrando a cura mais rápido para esse problema. Então, sim, a falta de conhecimento das influências espirituais podem prejudicar as nossas relações de forma negativa ou, se nós tivermos conhecimento já, de forma positiva, inclusive evitando diversos conflitos e o auto-melhoramento do ser. Acho que é isso. E tudo isso é maravilhoso porque não é novidade para nenhum de nós. Desde os tempos bíblicos, que são apresentados para nós, humanidade, estas influências invisíveis. Desde a vinda do Cristo, que ele nos apresentou em várias situações, estas relações invisíveis. Nós temos exemplos fantásticos na Bíblia, nós temos exemplos fantásticos no Evangelho de Cristo, mais precisamente no Novo Testamento, dessas influências trazerem para aquele ser que não teve o devido cuidado, daí a orientação do Cristo, orar e vigiar, ou vigiar sempre para orar quando necessário. Então, para que essas influências não venham nos trazer danos, não venham nos causar danos, muitas vezes irreversíveis, em nossas próprias relações. E quando nós vamos seguir o conselho do Mestre, trazendo para a nossa intimidade a uma postura da ação na direção do bem-estar, de um convívio saudável conosco mesmo, construindo isso, nos aceitando como somos, como estamos, organizando-nos para o logo mais sermos sempre melhores, termos um olhar humano para o outro, tentar compreender dentro das nossas condições de compreensão o outro para ser compreendido, como dizia Francisco de Assis. E quando nós temos a oportunidade de estudar profundamente todo o mecanismo destas relações
Isso nos traz um contributo muito grande. E é justamente isso que o Espiritismo nos proporciona. Um estudo mais aprofundado destas relações, para que a gente entenda toda a problemática da vida, da nossa vida e também do contexto familiar. Eu fiquei encantado pela maneira como vocês passaram para nós o sentido de família para vocês. Mas agora eu queria conversar um pouquinho sobre o entendimento de família que a doutrina espírita nos ensina, nos explica. Como nós que estudamos essa doutrina, que não é nada mais, nada menos do que uma proposta de reviver as lições do Cristo dentro das nossas condições, apresentando-nos as propostas de transformação que o Cristo nos apresentou e nos esclarecendo muitos pontos que, na época, o Cristo não conseguia explicar por falta de entendimento nosso, mas Jesus não deixou de falar, porque falava-nos por parábolas. Então, é bem importante que tenhamos, assim, essa consciência de como eu construí a minha visão de família, mas eu estou no contexto espiritual de orientação religiosa que me apresenta a família. E para você, Letícia, como você acolheu essa apresentação da família pelo Espiritismo? Então, Oliveira, o Espiritismo nos apresenta a família como um laboratório vivo de experiências e aprendizado. Vem nos dizer que é o instituto abençoado em que nós nos reencontramos com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. É como se fosse uma escola para a educação do espírito. E, inclusive, na obra Constelação Familiar, Joana de Ângeles nos ensina que, nesse pequeno grupo doméstico, iniciamos a experiência da fraternidade universal, damos os primeiros passos para a construção de uma sociedade equilibrada. Então, fica claro, de acordo com o Espiritismo, a importante função educadora e regeneradora da família, diante de todo o processo da edificação moral do ser. Lindo, né? Que colocação linda de Joana, né? Que colocação linda sua, Letícia, quando nos apresenta a família à luz da doutrina espírita. E você, Caio, também teve esse mesmo entendimento que Letícia? Bom, na verdade, por outro lado, a família na concepção espírita, antes de ser uma reunião de corpos, é a fortaleza sagrada dos espíritos imortais. A visão reencarnacionista, como é de base do espiritismo, traz um entendimento que motiva as criaturas ao esforço pelo próprio progresso moral, através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, seja com seu amigo, com seus familiares, do perdão desses familiares que você acaba convivendo, da tolerância e muito mais. Se a pessoa consegue alcançar esse grau de consciência, esse grau de autoconhecimento e conhecimento da vida externa, da vida social, ela, digamos assim, desperta. Ela acaba olhando a vida com outros olhos, ela se torna mais tolerante e ela principalmente se torna mais feliz com a própria vida e com a sua família. E é bem interessante quando nós vamos trazer a questão reencarnatória para essa apresentação da família. E mesmo a reencarnação não sendo unanimidade na humanidade, todos nós passamos por esse processo, porque não teríamos como conceber um Deus justo sem nos dar a oportunidade, como você falou, de refazer aquilo que nós, muitas vezes, deixamos pelo caminho ou danificamos no caminho, nessa longa caminhada nossa. E daí nós vamos lá para a questão bíblica, mais precisamente em Malaquias 4, quando diz
o profeta Malaquias, que Deus avisou para ele, transmitiu para ele que iria enviar o profeta Elias, que já tinha vivido na terra, e dentro desse assumir um novo corpo, ele iria enviar o profeta Elias para restabelecer todas as coisas. E quando nós vamos trazer essa visão, com certeza Elias retornou a uma família. E aquela família onde o profeta retornou foi sim toda a base, foi o educandário, lhe deu a estrutura para discernir desde cedo, mesmo dentro da sua condução, o certo e o errado. Porque, para quem conhece o profeta Elias, de uma vez só ele mandou decapitar 450 profetas de Baal. Então, isso é a justiça divina, fundamentada na lei de amor, nos dando a oportunidade de retornar para essa reparação. Mas, novamente, Joana de Ângeles, quando nós vamos encontrar lá no livro SOS Família, Joana de Ângeles, para quem não conhece, é um espírito que estudou a questão psicológica do ser 50 anos para trazer essas lições, esse esclarecimento a nós aqui na Terra. Joana de Ângeles diz, mais ou menos, no livro SOS Família, que em razão de todo esse processo, a família é esse grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados na sua intimidade, em compromissos inadiáveis para a reparação graças ao processo da reencarnação. E olha a oportunidade que Deus nos concede de, nessa célula máter da sociedade chamada família, recebemos essa chance de nos modificar e conseguir caminhar sempre para o alto e para o bem de todos. Mas, muitas vezes, é justamente o egoísmo de cada um de nós que mais nos atrapalha nesse processo. Em todas as nossas relações, inclusive no nosso convívio, na relação conosco mesmo, o egoísmo se faz presente. Essa é a realidade do ser de todos nós, porque todas as nossas mazelas, se você for refletir, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, no fim, tem uma pontinha dessa, uma pitada, vamos usar esse termo, do nosso egoísmo ainda. Então, eu gostaria justamente, dentro desse processo familiar, dentro desse processo de construção e reconstrução do ser, pela oportunidade que Deus nos concede, eu gostaria de saber de vocês, assim, como podemos entender, né? Deixa eu pensar aqui, e isso vai exigir um pouquinho de vocês, certo? Porque eu quero que vocês me passem o seu entendimento. Nós não vamos falar agora do entendimento da doutrina espírita, eu quero saber o seu entendimento. E aqui vai um recado para o namorado de Letícia, para a namorada de Caio, né? Que nessa visão, que possam escrever o que eles vão dizer para que essa convivência se torne cada vez melhor, mais feliz. Letícia, me diga aí, para você, meu amor, o que seria um relacionamento saudável? Então, Oliveira, relacionamento saudável é aquele tipo de relação leve, que há respeito, atenção e também liberdade de cada um em dizer e expressar o que sente, sem se sentir reprimido, seja entre amigos, namorados, familiares. Relação saudável é aquela que os envolvidos permanecem satisfeitos, apesar de suas diferenças. Anotaram? Caio? Bom, Oliveira, você falando sobre a questão de, às vezes, não valorizarmos a vida e a família que nos é dada a oportunidade infinita, do amor infinito de Deus, de
encarnar mais uma vez, você também acabou comentando sobre, às vezes a gente acaba olhando muito para nós mesmos de forma egoísta e não de forma benéfica, e acaba esquecendo de ajudar aquelas pessoas que são mais queridas para a gente, né? Inclusive, isso me fez lembrar de um filósofo muito famoso, Marco Aurélio, um filósofo estoico, que uma das frases mais impactantes dele é a seguinte, que não há ocupação de maior prioridade do que ajudar o outro, ajudar o próximo, independente de ser sua família, um conhecido, uma pessoa que você tem admiração. A sua principal função como uma pessoa que segue uma moral, que segue uma ética, é sim estar lá para ouvir as angústias daquela pessoa, dar todo tipo de suporte possível. Bom, para mim, uma relação acaba sendo saudável, uma relação amorosa acaba sendo saudável quando, quando eu me sinto livre para ser e agir como eu realmente sou, sem ser julgado pelo outro. É quando o ego, olha aí, Marco Aurélio, não domina a relação, quando conseguimos conviver com respeito, sem querer mandar no outro, sem querer nos impor sobre o outro, sem querer mudar a pessoa para ser alguém que eu acabo idealizando como perfeita, ou como já foi discutido em programas passados, que a sociedade como um todo acaba idealizando como perfeita. E entender que as coisas acabam acontecendo naturalmente, sem que eu tenha que me preocupar em agradar primeiramente o outro ou a sociedade e acabe esquecendo de mim. Na verdade, é necessário primeiro que eu olhe para mim, entenda os meus males, aceite esses meus malefícios, essa parte ruim de mim, que faz parte do processo de autoconhecimento, e comece a me amar mais, para aí sim desenvolver uma relação saudável com o outro, com a família, com quem você queira. Minha visão é isso. Maravilhoso. E o interessante é que não tem como correr, não tem para onde fugir. Se quisermos algo de bom, tem que começar primeiramente em nós. Tem que começar primeiramente em nós. Então, se nós quisermos um relacionamento saudável, primeiramente, essa relação tem que ser minha saudável comigo mesmo. Né? Independente do que venha do exterior, eu vou estar bem. Eu tenho uma amiga que a gente conversa, que eu sempre digo assim, ó, não me importa o que vem de fora. O importante é o que está dentro de mim. O que está dentro de mim é que vai moldar, que vai sutilizar, ou que vai piorar o que vem de fora. Então, é fundamental, eu espero que os seres amados de vocês tenham escrito direitinho para que essa convivência de vocês se torne cada vez melhores, mais lindas, né? Mais amorosas, né? Porque nós temos necessidade disso. Quem não tem necessidade de ser compreendido? Quem não tem necessidade de ser perdoado? Quem não erra? Quem não erra em nossas relações diárias, às vezes, quem mais é machucado com as nossas atitudes somos nós mesmos. Então, os nossos erros, nossos equívocos, acabam voltando-se contra nós. E quando nós menos esperamos, além de nos machucar, temos machucado muita gente. Então, é importante, as colocações de vocês é perfeita, né? Um entendimento maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão, se vocês estiverem namorando, vai sair casamento, se continuar assim, né? Porque é maravilhoso. Continue nessa linha, sejam felizes sempre, né? Mas nós sabemos que a vida não é só mar de rosas, e que os desafios são diários e constantes em nossa vida, e que todas as relações não são flores, não são só perfumes. Há os espinhos também, que muitas vezes nos espetam e faz sangrar. Então, o que podíamos entender por um relacionamento doentio, certo? Que relacionamento é esse que muitas vezes me faz sangrar? Se nós já passamos por experiências, que possamos refletir para que essas experiências dolorosas não se repitam. E, Letícia, você poderia nos dar nos clarear, nos ajudar nesse entendimento, meu anjo?
Sim. Então, Oliveira, acho que todos ou a maioria de nós já ouvimos falar sobre relacionamentos doentios ou relacionamentos abusivos que se fazem tão presentes na atualidade. E acho que pelo menos uma vez por semana nós encontramos algum post na internet falando sobre violência contra a mulher. Mas a gente deve lembrar que esse tipo de relacionamento não diz respeito apenas a agressões físicas, mas essas relações também são caracterizadas pelos ciúmes excessivos ou quando a pessoa utiliza o poder para manipular ou controlar amizades, redes sociais, roupas. Também tem a chantagem emocional, os xingamentos e por aí vai. Maravilhoso, Caio. Pois é, Oliveira. Como Letícia já iniciou sua fala, dizendo sobre que, infelizmente, na nossa sociedade é comum nós encontrarmos diariamente ou semanalmente alguns posts relacionados à violência, independente do tipo que seja, do gênero ou da idade. Infelizmente, a violência não faz nenhum tipo de distinção sobre gênero ou idade ou religião. É algo que realmente está dentro do nosso ser, é algo intrínseco à nossa maldade. Mas como também somos seres imperfeitos, além da maldade, sempre teremos também a parte boa do nosso caráter, né? Óbvio. E como Letícia também já falou, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você escuta agressão é justamente, ou melhor, desculpa, quando você escuta que houve um relacionamento abusivo ou que você teve um relacionamento abusivo, são justamente as agressões físicas, né? A mulher batendo no homem, o homem batendo na mulher, enfim. Sempre uma tristeza muito enorme. Mas também existem outras formas de agressão, Oliveira, sem ser a física, e que muitas das vezes podem ser muito, mas muito piores do que a física. Exemplo disso é o jogo de controle emocional. Como eu conheço a pessoa no qual eu estou compartilhando o relacionamento, eu sei quais são os seus principais gatilhos. Então, por exemplo, eu começo a deixá-la cada vez mais dependente da minha atenção. Eu começo a excluí-la para ela se sentir cada vez mais para baixo, com o seu emocional cada vez mais inferior ao meu, digamos assim, para que ela se sinta na necessidade de estar comigo. Um exemplo de jogo de controle emocional. A abstinência sexual também, que às vezes acontece, que é o parceiro tirar o sexo como uma forma de punição. A frieza e a indiferença. O famoso eu não ligo, ou por mim tanto faz. Às vezes a sua parceira pede uma opinião sobre uma roupa, uma maquiagem, digamos assim, e você não tá nem aí para ela. Você diz assim, bota qualquer uma aí. Isso, inicialmente, às vezes não pode trazer algum tipo de consequência, algum tipo de desgaste na hora. Mas, com certeza, a longo prazo, pode sim fazer a diferença e pode ser algo que define se vocês vão continuar juntos ou não. A palavra abusivo, já falando mais da semântica agora, significa exagero, falta de respeito. É extrapolar qualquer tipo de limite, qualquer tipo de linha no qual eu poderia aceitar. Por isso que existem casos onde mulheres ou homens são abusados, dependendo da forma, e às vezes eles nem percebem, ou eram totalmente passivos na relação, que eles aceitavam de forma submissiva esse comportamento totalmente maléfico contra eles. Por isso E, que toda essa relação, deixa eu terminar, toda relação deixa de ser saudável e passa a ser abusiva quando há uma perda de bom senso, do equilíbrio, da harmonia do lar e desses relacionamentos. É isso. maravilhoso, Caio. E é importante, e é bem interessante como as coisas no nosso dia a dia, nas nossas relações, elas vão se tornando monótonas, acabam construindo uma acomodação, e aquele jogo de poder, que tanto foi falado aí, quem manda no lar, né? E a gente até brinca, né? Olha, quem manda lá em casa sou eu, mas quem manda em mim é a mulher, né? Isso é natural, né? E eu costumo dizer assim, felizes dos homens que se deixam ser dominados pela mulher, olha que coisa, né? Mas na realidade é outra. Às vezes, esse jogo de controle, esse eu posso, quem mando, eu mando, acaba deteriorando os nossos sentimentos, vai destruindo os nossos sentimentos.
A indiferença, como vocês falaram, a frieza, o castigo na questão sexual, muitas vezes vai esfriando os sentimentos do outro. E vamos minando as nossas relações sem que a gente perceba que estamos diante de um relacionamento doente. Eu não diria nem abusivo, doente, pela postura de ambos ou pela postura apenas de um. Porque nós, seres humanos, nós somos assim, fez comigo, vai ter o troco. Nós não aprendemos a, quando a coisa negativa chegar, nós simplesmente refletirmos e modificar aquilo em nós para que não aconteça o mesmo em respeito ao outro, que a gente não assimile o veneno dele, não somos nós, se despeje novamente nele, e sim, que possamos ser os filtros das coisas negativas que nos chegam. Eu sempre costumo dizer assim, é importante e é preciso, muitas vezes, que haja o desequilibrado, mas que o desequilibrado nesta relação não seja você. Que seja você o bom senso, seja você a serenidade, seja você aquele que vai construir ou modificar essa relação, independente dela que seja, para tornar-se, sim, um relacionamento bem tranquilo. E seguindo a linha de raciocínio, Letícia, é possível que a gente possa identificar, ou como poderíamos identificar esse relacionamento, como eu vou perceber se as minhas relações, seja ela qual for, está ficando doente, está passando do limite saudável, não está me fazendo muito bem. Como eu poderia identificar isso, Letícia? Então, Oliveira, um relacionamento doentio não começa com um tapa na cara ou uma ameaça de morte. Muitas vezes nem se manifesta de forma física, mas não significa que a dor não seja, quer dizer, que a dor seja menos real. Muito pelo contrário, às vezes, como o Caio já falou, o psicológico vai muito além. E é possível identificar um relacionamento abusivo quando nós percebemos que, às vezes, estamos com pessoas que nos menosprezam, e para quem está de fora, isso não é algo normal. Mas para a pessoa que está na relação, existe uma carência emocional para quem está sendo menosprezado. Quem está de fora sempre faz aquela pergunta, né? Por que ela ainda está com ele? Por que ele ainda está com ela? Será que essa troca vale a pena? Será que vale a pena viver assim? Mas não sabemos as razões. Então, muitas vezes, a pessoa se relaciona por questões financeiras, por exemplo, na questão da dependência emocional, como eu já falei, quando o indivíduo passa a depender do outro para se sentir feliz, para tomar decisões e para se sentir amado. Verdade. Muito bem colocado, Letícia. Inclusive, esses dias eu estava olhando um certo documentário sobre pessoas que cometeram alguns crimes, só que eles não deixavam transparecer, porque elas eram realmente muito manipuladoras. E como você já mesmo falou, essa manipulação, acho que é a melhor palavra que nós podemos encontrar, não acontece de forma brusca, é um trabalho gradual. Ou seja, por exemplo, no trabalho, uma pessoa que é manipuladora, ela vai começar a te pedir favores, e isso, no seu inconsciente, começa a se tornar muito, muito comum. Aí, do nada, ela começa a te excluir dos grupos de amizade do trabalho, ela começa a te cortar diversas vezes, aí já começa a um comportamento mais agressivo, começa a gritar com você, começa a fazer exigências da sua postura cada vez mais bruscas, e é muito ruim isso, porque a gente acaba se acostumando com aquele comportamento dessa pessoa que às vezes nem é amada, mas quando é amada é bem pior de perceber ou bem pior de falar contra ela. Quando estamos em um relacionamento, pensamos em um projeto de vida. Precisamos notar se estamos dentro do chamado eu ideal, que seria aquilo que você realmente deseja para uma relação. E além do mais, é preciso ter empatia, saber compartilhar a sua vida com o companheiro, respeitar as dores dele.
o tempo desse parceiro, sabe que as nossas experiências de vida são totalmente diferentes das experiências do outro. Às vezes parece uma coisa óbvia, mas não é. Isso volta para aquela coisa anteriormente, de eu ter meus problemas próprios, mas apontar no outro os problemas que eu mesmo tenho e não consigo me enxergar. Uma relação precisa ter várias áreas, e não somente o carinho, precisa de várias fontes. E também precisa ter pontos em comum. Mas também a gente tem que lembrar que não existe uma pessoa 100% igual a gente. Sempre vai ter alguma coisa diferente, nem que seja a própria aparência física. Mesmo que a gente acabe dando a sorte ou a azar de encontrar uma pessoa muito igual em relação à nossa postura, nossos costumes. E é que tá, a partir dessa reflexão, você precisa saber se esses pontos de diferença são coisas que incomodam você. Ou se tudo bem se seu parceiro ter ou ser aquilo. Mas se a partir do momento que começa a te incomodar, você não deve ter vergonha de falar para você mesmo. Não adianta você fingir e mentir que gosta daquilo, sendo que na verdade você não gosta. E se ficar passando por cima disso na sua vida com seu parceiro, a relação vai se tornar cada vez mais indigna para você. Porque você vai estar desrespeitando não só o seu relacionamento, mas a você mesmo. Você vai estar ultrapassando seus próprios limites. E isso não pode acontecer. Você, às vezes, pode ter um tipo de afeto, de ligação muito dependente dela, mas tem que reconhecer que primeiro tem que vir você. Porque senão o relacionamento não anda e sua vida também não anda. É isso. Maravilhosas colocações. E é importante a gente saber que, na maioria das vezes, e isso é real, né? Acontece que nós não idealizamos apenas o bem-estar, mas também idealizamos o outro. Então, dentro das nossas relações, eu vou construir o que eu gostaria que o outro fosse. Olha que interessante. Isso é real, gente. É do ser, né? E eu desenho aquela criatura de uma maneira que ela não existe. Aí vem aquela história do príncipe do sapo, né? Então, e eu idealizei, mas ela não existe. E quando eu me deparo com a realidade, acabo me frustrando. E o pior, mesmo frustrado, mesmo decepcionado com aquela idealização minha que não existe, transformou-se em utopia, eu acabo aceitando. E eu passo a aceitar determinada postura que simplesmente por acomodação, como bem colocado por vocês aí, né? Aí entra na situação popular. É ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ela, pior sem ela. E aí a gente vai postergando o que? O nosso bem-estar, a nossa felicidade. E tudo isso vai minando o ser que somos. Simplesmente para permanecermos na nossa zona de conforto, isso vai nos minando. Então, nós precisamos sim repetir essa pergunta. É uma pergunta que nós não podemos, que não pode calar na nossa intimidade, né? Será que vale a pena tanto sacrifício? E o amor a mim mesmo, onde andará? Se eu me permito tanta dor, tanto sofrimento, tanta coisa ruim, eu estou me permitindo. Só pela acomodação, eu estou me permitindo. Então, sabendo disso, de tudo isso, que está me dilacerando, está me massacrando intimamente, o meu coração está sangrando, mas eu prefiro permanecer naquilo, enquanto ser emocional me destruindo. Então, eu preciso me perguntar, e o amor a mim mesmo? Será que está valendo a pena tanto sacrifício? Como você bem colocou, Letícia, será que vale a pena estar numa situação como essa? A doutrina espírita nos ensina que existem diversas formas de obsessão. Em todas as nossas relações invisíveis, há mentes que entram em contato, em sintonia conosco. E dentro dessas formas de obsessão, a doutrina espírita nos ensina que há uma chamada a auto-obsessão. E também há a obsessão
um outro tipo de obsessão de encarnados para encarnado entre pessoas vivas no corpo. E como entender nos nossos relacionamentos, esses relacionamentos doentios, como podemos dizer se existe um tipo dessas obsessões, dessas influências espirituais, que sem que percebamos, acabamos exteriorizando e transformando em atitudes negativas dentro das nossas posturas, dentro das nossas relações. E aí Caio falou perfeito, os dois falaram perfeito, nós passamos a ser manipulados por uma outra mente doente. E como entender isso, Letícia, dentro desses processos de nossas relações? Então, Oliveira, quando a gente pensa em obsessão, geralmente acreditamos que é de uma ação espiritual para com o ser encarnado, mas nem sempre é o caso. E uma das mais comuns é a autoobsessão, e já falamos em programas passados e o senhor também falou. O fato de a pessoa não se amar, não ver o valor que ela tem, é um processo autoobsessivo. Pode falar, Caio, eu estou te ouvindo, quero te ouvir, cara. Pronto. Sei que você ia dar um Não. comentário aí agora. Bom, como o senhor já falou, melhor, o jovem que está intermediando a nossa live já falou, isso no caso, desculpa, já introduziu um. Também há a obsessão entre encarnados. E este tipo de obsessão ocorre entre aqueles que habitam um mundo de provas e expiações. Por exemplo, o nosso planeta tão querido Terra, que é o caso de um relacionamento abusivo. Há uma relação obsessiva de quem se julga mais forte. Como já foi dito, há uma espécie de falsa superioridade no qual quero impor a minha opinião, impor os meus gostos, impor a ordem na casa também, um exemplo, sobre outra pessoa. E ainda, muitas mulheres, infelizmente, sofrem com esse tipo de relacionamento. Dizem que não se separam dos seus parceiros por conta da dependência financeira, por falta de estudo. Mesmo com a mulher cada vez mais se inserindo no mercado de trabalho, ainda há esse resquício cultural de décadas atrás. Mas se esquecem que é um conjunto de fatores que a impede de sair daquilo. E é por isso que não é fácil como se aparenta ser, né? Como já foi dito também, você que está olhando de fora, às vezes você tem uma visão muito certa do que deve ser feito. Às vezes você tenta aconselhar aquela pessoa de todas as formas possíveis, você devia fazer isso, aquilo, deixa esse homem, deixa essa mulher que ela não está te fazendo bem. Mas não, a gente tem que olhar pela perspectiva de quem está dentro daquele relacionamento. Quais são os gatilhos que aquele relacionamento nos insere? Quais são os gatilhos que nós dependemos daquele relacionamento? Então, é sempre ter empatia para aquela pessoa que está sofrendo, mas que às vezes não sabe, ou sabe, mas prefere viver na comodidade. É maravilhoso, Caio, porque é o que a sabedoria popular fala. Só quem sabe onde o sapato aperta é quem está usando, né? Só quem sabe da sua dor é quem está sentindo. E é preciso que a gente possa refletir demais para entendermos essas questões, para que a gente não venha fazer julgamentos errôneos, para que a gente não seja aquele que vai apontar a vida do outro, quando muitas vezes esquecendo-me da minha, e não ter uma sequência normal no seu dia a dia. E é muito difícil para a gente entender como, muitas vezes, uma pessoa, ou pessoas, são muitas nessa situação, elas se submetem a viverem numa relação meia conturbada, às vezes até com pessoas violentas. E para que a gente possa entender isso, tem que ser uma reflexão muito profunda e muitas vezes é preciso uma vivência. E nós só vamos saber a realidade de tudo isso na vivência, né? Mas nós poderíamos também refletir em torno de tudo isso
com o conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta e com aquilo que Letícia também pode nos apresentar, trazendo para nós, meu anjo, nesse sentido, como entender essas questões. Às vezes é tão dolorido para quem está envolvido e a gente de fora a gente não consegue entender. Você poderia nos explicar, meu anjo, nesse sentido? Sim, sim, Oliveira. Muitas pessoas ainda pensam nisso de por que ainda se submetem a isso ao invés de simplesmente ir embora. E realmente precisamos de muitas reflexões para entendermos algo tão complexo. E algo que diz muito sobre isso é o fator cultural ainda muito forte. Por mais que nessa encarnação nós tenhamos uma educação libertadora, mas muitas de nós ainda não conseguimos perceber ou acreditar na força que temos, no nosso poder. Lembra de novo da questão do auto-amor, como eu já falei antes. E temos que pensar que quanto mais mergulhamos nas águas do nosso mundo interior, mais conhecemos a força de cura que carregamos dentro de nós. Ou seja, quanto mais buscamos nos conhecer, melhores ficamos. E é maravilhoso porque a doutrina espírita nos convida a esse mergulho a toda hora. Estudar a doutrina espírita é estudar nós mesmos, num grau de profundidade que até hoje não tivemos coragem de enfrentar. E que ainda é muito desafiador para nós esse reencontro conosco mesmo, em busca do nosso autoconhecimento. E é importante que também possamos levar isso, trazer essa visão na direção do outro, não é isso, Caio? É importante também isso. Verdade. Eu estava vendo, faz um bom tempo já, inclusive, que não sei se era real ou era meio distorcido, mas aparentava ser uma espécie de panfleto ou um mini guia, acho que dos anos 70 ou 60, era uma espécie de guia de como ser uma mulher. Então tinha lá, dizendo assim, como ser uma mulher de verdade perante a sociedade. Aí tinha lá os seus deveres. Tinha que ser mãe cedo, tinha que ser uma mãe compreensiva, uma mulher submissa, tinha que saber fazer as condições de casa, tinha que obedecer o homem, e etc, etc, etc. Pelo fator cultural da época, realmente a gente pode deduzir que é verdadeiro essa imagem. Bom, no passado, como eu já falei, as mulheres, na maior parte das vezes, não tinham direitos, somente deveres, como é o caso desse panfleto que eu disse a vocês. E com isso, infelizmente, trouxeram alguns tipos de resquícios que perduram na nossa cultura até hoje em dia. E é por isso que algumas das mulheres não têm forças para perceberem as grandezas de si próprias. Ainda não aprenderam a se amar, como Letícia falou. Não entenderam a força que vem de dentro para fora e de fora para dentro. Algumas não entenderam que são pessoas como qualquer um, são indivíduos que merecem respeito. E esse fator cultural, muitas das vezes, não é prejudicial apenas para as mulheres, mas também para os homens. Para os homens, como eu falei anteriormente, esse ódio, essa violência, tanto física como mental, não distingue, não faz diferenciações entre sexo, idade e religião. Hoje, ainda nós temos resquícios de uma sociedade muito patriarcal, no qual o homem também tinha que adotar determinada postura. Quando era necessário, não. Na maioria das vezes tinha que falar alto para todo mundo ouvir, ou que precisava sempre ser aquele cara muito macho, muito duro, que não podia chorar, que não podia se abrir, que sempre tinha que ser o pilar firme da sua família, que não poderia deixar transparecer nenhum tipo de doença, nenhum tipo de consequência do seu interior. Então, levando por esse sentido, a gente acaba voltando também para um programa passado, da pressão cultural. Como pode ser bom uma cultura bem pautada e como pode ser maléfico uma cultura que não tem valores fixos, que não foi baseada na racionalidade, ao invés de, no caso, se basear apenas do que é conveniente, do que é comum. Então, que a gente perceba que esse tipo de pressão, esse tipo de resquícios culturais prejudicam ambos os sexos. É uma reflexão que a gente deve fazer enquanto humanos inseridos na sociedade. E é verdade, cara, e é bem interessante isso, meu filho. E a questão cultural, ela fica fixada e nós passamos isso arraigado no nosso ser, na nossa mente. Por exemplo, na questão da submissão, como foi falado por Letícia e por você.
Na Bíblia, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo nos trazendo uma questão assim, que merece uma reflexão profunda de cada um de nós. Lá o apóstolo diz que a mulher precisa ser submissa em todos os pontos, que a mulher não teria voz nem na igreja, que a mulher não poderia falar na igreja. Se ela tivesse alguma dúvida, se ela quisesse compreender algo que foi ali falado pelo o expositor, pelo mensageiro divino, que ela perguntasse ao seu esposo. Então, a cultura é muito forte. Isso vem de longas datas. Não é invenção da doutrina espírita. Nós trazemos conosco isso no inconsciente profundo e que muitas vezes se exterioriza em forma de conflito. E eu fico naquele conflito, como é importante também as lições religiosas em nossas vidas, a importância da religião no seu papel de religar-nos a Deus, religar a nós mesmos, nos convidar a nos encontrar, a nos descobrir, a nos aceitar como realmente somos, a trazer para nós, construir um projeto de vida visando o logo mais partindo do hoje, que a construção é hoje, mas visando um hoje mais saudável quando o hoje chegar novamente. Então, essa cultura que é arraigada nos nossos arquivos mais profundos, muitas vezes ela se torna muito forte, massacrando a nossa intimidade, né? E é importante que, na maioria das vezes, dessa forma, nós acabamos nos tornando prisioneiros de nós mesmos, numa relação doentia conosco e, consequentemente, na relação doentia com o outro. Porque se eu não estou bem, eu não vou ter uma relação saudável. É por isso que, muitas vezes, você acorda ou encontra o outro pela manhã e diz: e aí, tudo bem? O que é que tem de bom? Né? Pode ter bom para você, mas para mim tem nada. E como é que você vai reagir diante de uma pessoa dessa? A doutrina espírita nos convida a nos entender, a nos compreender, como você falou, Letícia, fazendo essa viagem de encontro a nós mesmos, para, partindo daí, da experiência da compreensão, passarmos a compreender, levar essa experiência em direção ao outro, né? E se nós não realizamos isso, nós acabamos nos tornando prisioneiros desse momento difícil. Passamos a achar que o outro vai mudar no passe de mágica, ou que nós mesmos vamos mudar no passe de mágica, e não há. Ninguém muda do dia para a noite, isso é real. É um processo lento, é um processo demorado. Então, nós temos que ter essa consciência. Se eu não mudei de um dia para a noite, depois de tantos anos, 30 já, de luta, né, na busca dessa mudança, como o Caio tem 17, como você, Letícia, tem 11, né? Então, na busca dessa mudança, né, 11 anos de luta, imagine, né, imagine aquela criatura que está do meu lado, que eu quero que ele mude do dia para a noite, não passe de mágica, isso não existe. Então, nós nunca vamos conseguir fazer isso, né? Então, a experiência da aceitação e da compreensão de si mesmo vai nos levar à aceitação e à compreensão do outro. Porque, assim como Jesus nos fez refletir na parábola da mulher adúltera, naquele momento, todos aqueles fizeram uma viagem ao seu interior e compreenderam que não tinham capacidade de julgá-la e muito menos de apedrejá-la, porque talvez já tivessem feito coisas bem piores que ela. Então, ou cometido o mesmo ato. Então, é importante essa experiência própria, vivencial, no encontro conosco mesmo, na nossa intimidade, para poder levar essa compreensão a outra pessoa. E quando nós realizamos isso nós muitas vezes passamos a perceber que essas nossas relações estão se tornando realmente doentias. E
Quando nós percebemos isso, aí eu queria que vocês nos ajudassem. Quando a gente percebe que a relação está ficando doentia, como deveríamos agir para transformar essa realidade? Então, Oliveira, não aceitando essa relação e começando a enxergar as possibilidades e acreditar que é possível sair dessa situação. É preciso buscar a justiça, as leis e principalmente desenvolver o auto-amor. Se a pessoa aprende a se dar valor, ela percebe que tem valor para ser respeitada pelo outro. Então, quando ela passa a ter isso em mente, começa a ver a vida com outros olhos, passa a enxergar as infinitas possibilidades. Bom, vai falar alguma coisa, Não, pode Oliveira? ficar à vontade, pode Completar? ficar à vontade. Pronto. É sempre bom lembrar também que, primeiro, a doutrina espírita, ela não veio para dizer o que é realmente proibido. Até porque as pessoas que vieram trazer a mensagem da doutrina espírita, ou seja, até mesmo Jesus, a palavra de Jesus veio dizendo que nem mesmo ele tem a autoridade de dizer que ele vai te julgar pelos seus pecados. Que Deus, por exemplo, vai te condenar ao inferno. Não. A doutrina espírita não veio dizer que alguém deve te julgar e te condenar pelo resto da eternidade. E não seria diferente na questão das relações, ou do sexo, ou do amor, enfim. Nenhuma parte da doutrina vai falar que você precisa ficar o resto da encarnação com essa pessoa. Justamente por causa da lei de causa e efeito, ou o karma negativo, digamos assim. Pelo contrário, a doutrina nos traz que a partir do momento em que não está mais no caminho legal, que não me sinto mais à vontade nesse relacionamento, quando não há um compartilhamento de ideias, existe sempre o divórcio, ou a separação. E você jamais será julgado por isso. Nem que você se separe várias vezes. Não tem problema separar sempre mais uma, porque essa é uma reflexão que você deve fazer consigo mesmo. É um olhar para dentro e perceber, eu estou me sentindo bem aqui ou não? Como já foi dito por Oliveira, por Letícia e por mim anteriormente, o principal indivíduo da sua relação não é o outro, é você. Porque se você não estiver bem, como é que a sua relação vai estar? E principalmente, se você não está bem, como é que sua vida pode progredir diante do tempo? É impossível. É essa a reflexão. E é importante, Caio, que a gente tenha essa ideia. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um item que vem refletir sobre o divórcio. E muitas vezes, dentro de nossas relações, do caminhar de cada um de nós, e você colocou isso bem lá atrás, e nós temos experiência fantástica de muitas e muitas vivências assim. A relação vai doentia, de repente acontece um rompimento, os dois aprendem, crescem, se orientam, se organizam, passam a perceber a necessidade do outro e acabam lá na frente unindo-se novamente. Olha que interessante. E agora, com a experiência, nós temos até amigos assim. E agora, com a experiência que tiveram, em particular, passaram a compreender todo o processo que enfrentaram anteriormente. E, a partir dali, retomam uma caminhada na construção do amor próprio e do amor de cada um, digamos assim, de cada um desses membros, seja no lar, seja na sociedade, seja como for. E é importante que tenhamos também a compreensão que o Mestre nos explica. Jesus vem nos convidar, se for necessário, caminhar 1 milha, 2 milhas, 10 milhas, mas que cada um carrega a sua cruz. Não somos nem podemos ser a cruz do outro, porque não sabemos da intimidade daquele que está conosco, não sabemos o que se passa no íntimo de cada ser, muito menos no nosso. Nós identificamos muitas vezes pontos em nós que nós nunca imaginávamos de descobrir.
Então, o auto-amor, como você falou, Letícia, a compreensão de si mesmo, a valorização de si mesmo, independente de ser a mulher, de ser o homem, porque muitas vezes é diferente, é um ser. O homem também é um ser emocional. E a cultura, antigamente, nessa época, dos anos 70, eu pesquisei na internet também, cara, eu fiz pesquisa também. Tinha o hábito de dizer assim, homem não chora. Né? O homem não chora. O menino, coitado do bichinho, né? Ia chorar, aí o pai dizia, engula o choro. Engula o choro, menino. Até hoje, eu queria entender que danado é engolir o choro. Né? Eu acho que de tanto engolir o choro, eu afrouxei. Agora eu choro até inauguração de farmácia, que eu não sei para que serve. Né? Inauguração de supermercado. Eu choro e adoro chorar. Né? Então, esse negócio que homem não chora, muitas vezes, é trazendo culturalmente para o ser um dano muito forte. Porque prendíamos no nosso íntimo essas emoções que passavam a usinar em nós energias que massacravam o nosso sistema imunológico. E nós ficávamos conflitados simplesmente porque não podíamos expressar a nossa emoção, seja uma emoção de revolta, seja uma emoção de ira, mas nós tínhamos a necessidade de expressá-la naquele instante, mas retraíamos e passamos a nos tornar seres, muitas vezes, acuados em nós mesmos, isolados em nossos mundos, em meio à multidão, mais solitários e necessitados de nós mesmos. Então, é importante que tenhamos essa consciência. A viagem de encontro a você mesmo vai te proporcionar uma força capaz de compreender a você e a todos à sua volta. Vai proporcionar a você o entendimento da capacidade que você possui, porque Jesus disse que você é luz. Vai proporcionar a você a capacidade de você entender que é capaz, é possível amar sim, e você tem condições de amar. Você tem condições de superar todas as adversidades de sua vida. E que, independente da relação em que você esteja vivendo, você pode transformá-la em uma relação saudável. Independente de você ter a coragem ou tomar a decisão de caminhar com outro ou não. E é muito triste, às vezes, nós percebemos pessoas de 20, 30 anos, e quando decidem caminhar por caminhos diferentes, eles, usando a palavra natural, eles se intrigam, se tornam inimigos. Como você vai se tornar inimigo de uma pessoa que você viveu 20, 30 anos com ela, por mais dolorido que seja para você, se faz necessário que fique pelo menos a gratidão, o respeito, né? Até a coragem que o outro teve de caminhar com você, porque não é fácil caminhar conosco. Só quem sabe como é desafiador estar ao lado de alguém é aquele que está, independente desse alguém. Então, que sejamos nós aqueles que vamos promover em nós essa mudança para melhor, para tornar todas as nossas relações melhores. Então, infelizmente, o tempo está chegando, né? Ricardo, né, é o nosso jovem que está nos bastidores, ele não esperou chegar aos 5 minutos, em 10 minutos ele já começou a avisar. Eu acho lindo o compromisso desse jovem com todo esse programa, com todo esse nosso afeto. Nós nos tornamos uma família, né? Inclusive, uma família que podemos transformar tudo isso em casamento, né? Um casamento que pode perdurar por longas eras, por longas existências, né? Só que só o amor que nos prende é que vai nos dizer, né? É que vai nos dizer se isso será real ou não, né? Então, Caio, as suas considerações finais, os seus agradecimentos, meu filho. Só um adendo. Você fala essas coisas, né? De que o grupo de jovens tem muitos casais, né? Mas você também é doido para votar como um neto ou como um filho da gente, né? Isso é muito engraçado. Bom, realmente, minhas considerações finais basicamente vão repetir a do programa antes do anterior, se não me engano, que é
esteja livre para experimentar, esteja livre para tentar novos relacionamentos e esteja livre o suficiente para entender que você também é um indivíduo que merece tanto respeito como o outro. Você merece ser compreensível e compreendido pelos demais. Que você enalteça a pessoa que você é, o indivíduo que você é, e que perceba que a sua individualidade e sua vida são as coisas mais importantes que Deus nos deu. Porque com ela nós podemos aproveitar não só o plano terreno, plano terrestre, mas experienciar as nossas relações familiares e também experienciar o caminho que nós temos em busca do nosso autoconhecimento. Agradecer, obviamente, a Oliveira e a Letícia, dar um agradecimento especial para a nossa amiga Mariana, que infelizmente não pôde comparecer, né, todo o seu apoio, ela estava com muita vontade de fazer o programa de hoje. E, por último, eu gostaria de redivulgar a mesma coisa que eu fiz no programa passado, que é o Centro de Valorização à Vida, 188, o número deles, que realmente nós estamos passando por momentos muito complicados, principalmente na época da pandemia. Então, se você não se sente à vontade em falar com alguém da sua família, ou você sente que não tem força suficiente para fazer uma nova amizade, para ir conversar com ela, sempre tem o Centro de Valorização à Vida, que estará disposto a você. São pessoas que se reúnem voluntariamente e atendem suas ligações de forma assim, elas ficam em silêncio e basta apenas escutar o seu depoimento. Elas não anotam nenhum tipo de número, não fazem nenhum tipo de registro, não fazem nada relacionado ao seu nome. É totalmente anônimo e é uma oportunidade de você desabafar o que está te prendendo, o que está te angustiando tanto. Então, se permita também olhar para si e ver o que aqui está te machucando tanto. É isso. Letícia? Quero agradecer a você, Oliveira, por ter nos dado novamente a oportunidade de estar aqui, ao Seridó Espírita, TV7, Mariana, que participou das construções do programa também junto com a gente, e ao nosso grupo da juventude. Maravilhoso. Obrigado, Letícia. Obrigado, Caio. Obrigado a cada um de vocês por ter ficado conosco. Poder refletir junto com nós numa visão mais juvenil, nós, né? 3 jovens aqui, né? Esse tema, um tema tão agradável, tão desafiador, que fala profundamente ao ser que somos, as necessidades que ainda carregamos. Eu gostaria de agradecer a você, Mariana. Muito obrigado pela sua coragem, pelo seu empenho. És sim uma fortaleza, és sim uma guerreira e está sempre nos apoiando. Obrigado a cada um de vocês, meus jovens queridos, que estão nos bastidores, que estão conosco sempre, construindo esse grupo, trazendo uma força maior para cada um de nós. Nos tornamos, sim, uma família, né? Faltamos só promover os casamentos, mas nós somos, sim, uma família. E isso nós vamos promover, com certeza, né? Com direito a buquê de flores e tudo mais. Então, e a você, meu querido telespectador, já digamos assim, que acompanham conosco toda semana esse estudo, que na realidade nós não estamos aqui fazendo palestra, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que um estudo das questões do ser de cada um de nós, para que possamos identificar em nós cada ponto aqui refletido. Então, muito obrigado, TV 7, muito obrigado, canal Seridó Espírita, muito obrigado ao Mestre Divino, a esses espíritos que nos instruem, nossos instrutores, nossos orientadores espirituais. Muito obrigado à Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna, que nos abriu as portas, que nos acolheu, que nos deu guarida, nos fortaleceu e nos ajudou na nossa transformação. E que temos certeza, sim, que serão nós, jovens, o futuro dessa instituição.
e que esta instituição está aberta a você, jovem que nos assiste, nos busque, entre em contato conosco, venha fazer parte desse grupo de estudos, e eu tenho certeza que a sua presença, a sua participação conosco é fundamental para estruturar cada vez mais esse nosso programa. E eu não tenho palavras para dizer para vocês dois. Muito obrigado. E eu quero pedir a vocês desculpa por privar vocês da minha beleza um pouco, porque nós vamos sair do ar, ok? Um cheiro. Ó, lindos. Obrigado, 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 obrigado a cada um de vocês.